Boa tarde, pessoal do Catequese Cast. Sou Antônio Henrique Pinheiro. Hoje vamos falar sobre o destino dos apóstolos depois de Pentecostes. É o nosso terceiro episódio do Catequese Cast, né? No primeiro episódio, uma pequena retrospectiva até aqui. No primeiro episódio vimos a história do Concílio de Jerusalém, as questões, os debates que envolviam as doutrinas dos judeus e o impacto que elas ainda tinham sobre os primeiros cristãos, principalmente aqueles vindos do judaísmo, que diziam que os pagãos, para se converterem em cristãos, primeiro deveriam receber a lei de Moisés, ou seja, deveriam ser circuncidados. E como os apóstolos, primeiro São Paulo e Barnabé, se oporam a isso e foram a Jerusalém discutir com os 12 apóstolos de Cristo sobre essas questões. É nesse episódio também que vamos ver a força e o peso das palavras de São Pedro sobre a comunidade cristã e principalmente também sobre os próprios apóstolos. De quebra, foi nesse sentido que abrimos o segundo episódio sobre o primeiro Papa, São Pedro, seu papel de pastor universal, ou seja, católico, de todo o rebanho, do seu chamado e da sua vocação diante dos primeiros cristãos. E agora, neste terceiro episódio, a gente vai falar sobre os demais apóstolos, como foi a vida deles após Pentecostes, um pequeno resumo de suas vidas, as suas viagens em missão para evangelizar os povos, a vida de cada um deles e, finalmente, de que modo entregaram sua vida sendo testemunhas de Cristo e do Evangelho. Em primeiro lugar, deixar claro que não está numa ordem assim de quem foi o mais importante, de quem foi o menos importante na vida da igreja, etc., até o mais importante. Não, foi simplesmente uma ordem assim aleatória, não tem nada de importância porque como bons cristãos que devemos ser, católicos que devemos ser, não devemos dar tanta ênfase nessas questões, de quem foi mais importante, de quem foi menos, não. Em primeiro lugar, vamos falar do apóstolo João. A gente vai começar já pelo apóstolo João, que foi um dos 3 principais seguidores de Jesus, ao lado de Pedro e seu irmão Tiago. Todos eles estiveram presentes no que a igreja chama das manifestações de Cristo, no Monte Tabor e também no milagre das bodas de Caná. João era o mais novo dos apóstolos, segundo remonta a tradição cristã. João tinha apenas 18 anos quando Jesus chamou. A gente vê esse chamado no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículos do 20 ao 21. Após a descida do Espírito Santo em Pentecostes, a tradição nos conta que João foi para a cidade de Éfeso, onde cuidou da Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, e que lá permaneceu até os últimos dias dela. Depois partiu em viagem para evangelizar e acabou sendo preso. Chegando em Roma, foi submetido a várias tentativas de martírio que nunca deram certo. Fizeram-no beber veneno, mergulharam seu corpo num caldeirão de óleo fervente, mas João sempre saía vivo. Vendo que não conseguia matar, o imperador romano então mandou que João fosse exilado na ilha grega de Patmos. É nessa ilha que João recebe a revelação e que está contida no livro do Apocalipse. João acabou morrendo de velhice, por volta do ano 100 depois de Cristo, nesta mesma ilha. O próximo apóstolo, Tiago, filho de Zebedeu, era irmão mais velho de João. Estava com ele quando Jesus chamou ambos para que o seguissem. Tiago foi o primeiro apóstolo a experimentar o mesmo cálice de Jesus, o martírio, como profetizou o próprio Senhor que beberiam, lá em Mateus capítulo 20, dos versículos 20 ao 23. Essa perseguição começou após Pentecostes, pois Tiago ainda estava presente no Concílio de Jerusalém, sendo ele mesmo, como foi dito no episódio sobre este tema, o primeiro bispo da igreja em Jerusalém. O rei Herodes Agripa ansiava por acabar com a crescente conversão dos cristãos, que angariavam muitas pessoas, judeus e pagãos, para a fé em Jesus Cristo. Sabendo o rei que Tiago era um nome forte da comunidade, ordenou que o prendessem e o que matassem pela espada. Então Tiago acabou sendo morto por decapitação, ainda nos primeiros anos de cristianismo em Jerusalém. Depois vem um outro apóstolo, chamado também Tiago, talvez um dos menos falados na Sagrada Escritura, filho de Alfeu. Alguns estudiosos dizem que Tiago, chamado de um menor, por conta de Tiago, filho de Zebedeu, ser chamado maior,
se parecia muito com Jesus e que poderia ser seu primo e que por isso Judas Iscariotes teve que identificar Cristo na noite em que o traiu, por conta dessa semelhança que Tiago, menor, tinha de Cristo. Né? Tiago, filho de Alfeu, segundo a tradição, foi pregar o evangelho na Pérsia e ali também sofreu o martírio sendo crucificado. No entanto, não existe nenhum registro histórico de que o apóstolo tenha ido para este local, né, na Pérsia, e tenha morrido lá. Então é a tradição da igreja que está afirmando isso. É uma tradição que vem já desde os tempos remotos do cristianismo primitivo. O próximo apóstolo é Bartolomeu, ou Natanael. Né? Temos também poucas informações a respeito dele na Sagrada Escritura. O discípulo só aparece quando os evangelistas se referem à lista dos 12. Né? E por falar em evangelhos, os 3 sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, falam desse apóstolo como Bartolomeu, enquanto João, em seu evangelho, vai tratá-lo como Natanael, né? Capítulo 1, versículo 45. Alguns historiadores dizem que Bartolomeu era o sobrenome de Natanael, né? Haja vista que a tradução da palavra Bar, em hebraico, significa filho, e que por isso o nome de Bartolomeu significa literalmente filho de Talmai. No entanto, a própria Sagrada Escritura não identifica ninguém com este nome. Sendo que Bartolomeu e Natanael sejam o mesmo homem, né, o mesmo apóstolo, o Evangelho de João nos oferece ainda mais uma informação a respeito dele, né, quando Cristo diz que Natanael é um israelita em que não há dolo, né, no capítulo 1, versículo 47 de João. Bartolomeu ou Natanael, segundo a tradição, foi missionário na Índia, onde foi crucificado de cabeça para baixo. São Judas Tadeu, um dos grandes apóstolos de Cristo, mas também um dos mais esquecidos nos primeiros anos, né? Mas não por culpa própria. Talvez a culpa esteja em outra pessoa cujo nome é o mesmo, né? Judas Iscariotes. Né? Já o Judas Tadeu foi referenciado pelo evangelista João como Judas, não o Iscariotes, né? No capítulo 14, versículo 22. Por conta de ter esse mesmo nome do traidor do Senhor, Judas Tadeu, com o passar dos anos, tenha sido esquecido pelos cristãos e sua devoção tenha enfraquecido. No entanto, hoje em dia se vê que isto está mudado, tendo muitas igrejas tendo São Judas Tadeu como seu padroeiro. Né? Esses dias foi até dia de São Judas e teve você vê nas redes sociais muitos relatos de paróquias espalhadas pelo Brasil assim que tem São Judas Tadeu como seu padroeiro. O fato que Judas Tadeu aparece nos evangelhos de Mateus, né, capítulo 10, versículo 3, Marcos, capítulo 3, versículo 18. Lucas o chama de Judas, filho de Tiago, né, no capítulo 6, versículo 16, e no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. O autor e historiador, Eusébio de Cesareia, né, afirma que Nosso Senhor conferiu a Judas Tadeu a missão de ir até o rei da Mesopotâmia, Abgar, a fim de orar pela cura dele. Ainda segundo essa mesma história, Judas Tadeu, né, foi um minutinho aqui. O rei Abgar a fim de orar pela cura dele. Segundo essa mesma história, Judas Tadeu foi perseguido, né, nesse local e abraçou o martírio, sendo assassinado por mágicos da cidade de Suanir, na Pérsia, com pedradas e pauladas. O próximo evangelista é um evangelista, né, Mateus, né, coletor de impostos, pertencente a uma classe de coletores chamada Moksha. Né, eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, cobrando taxas e tributos dos produtos que os judeus queriam transportar, seja pela estrada ou pelo mar. Por isso, essa classe de coletores eram considerados traidores de seu próprio povo, né, já que eles eram judeus e trabalhavam para o Império Romano. Na passagem do chamado de Mateus, Jesus apenas diz poucas palavras, né, abre aspas, vem, segue-me, né, está no Evangelho de Mateus, no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Mateus deixa o trabalho e segue o mestre. Né? Lucas, em seu evangelho, cita Mateus com outro nome, né? Levi. Segundo alguns estudiosos de Sagrada Escritura, esse era o nome de Mateus antes de ser chamado por Cristo, e que recebeu o nome de Mateus, que significa dádiva de Deus,
do próprio Senhor, né? Algumas outras histórias, né, tradições vão dizer que Mateus tinha esse nome, é chamado de Levi por conta de ser pertencente à tribo de Levi, né? Ou seja, é uma tribo sacerdotal, né? Mas não existe nada que prove essa teoria, né? O Evangelho de Mateus, né, o seu Evangelho, é o mais usado para as referências, né? E isso desde os primeiros tempos de cristianismo. Os pais da igreja escolheram este Evangelho para iniciar o Novo Testamento, justamente dada a sua importância e relevância dentro da fé cristã primitiva. Você vê até hoje em dia assim que o Evangelho de Mateus ele é muito usado, né? Mesmo não sendo o primeiro evangelho a ser escrito, o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, né? O Evangelho de Mateus, se eu não me engano, foi o segundo evangelho a ser escrito. Depois o Evangelho de Lucas e por último o Evangelho de João, né? Você vê que até hoje o Evangelho de Mateus ele é bem usado, muito referenciado em tratados, em homilias, etc, né? Segundo o historiador John Foxe, Mateus partiu para pregar o evangelho em Pártia, né? Era uma região no Oriente Médio, que é onde seria hoje o atual Irã, e na Etiópia, né, onde recebeu a coroa do martírio na cidade de Nadabá, no ano de 60 depois de Cristo, sendo amarrado pelas pernas num carro de guerra e sendo arrastado pela cidade, né? Mas essa informação a respeito do martírio na verdade carece de dados mais precisos. Novamente é a tradição da igreja que coloca esse como o martírio de Mateus. Também o apóstolo Filipe, né? Existem poucas informações a respeito deste apóstolo. Tudo que a gente sabe vem do Evangelho de João, né? Que Jesus chamou Filipe de maneira individual, diferente do que fez com os outros apóstolos, né? Geralmente Jesus chamava sempre eles estando em dois ou mais, né? Foi assim com Pedro e André, João e Tiago, etc. Também é Felipe que apresenta Natanael a Jesus. Foi este mesmo discípulo que perguntou ao Senhor como iriam fazer para alimentar 5.000 homens, né? No milagre dos pães. E na última ceia foi Felipe que disse ao Senhor para mostrar o Pai. E em resposta, Jesus disse que vendo ele, né, Jesus, os apóstolos acabam vendo o Pai, né? Ou seja, que Cristo é a imagem, né, do Pai. Dentro das várias tradições a respeito deste apóstolo, e que a igreja sustenta até hoje, a mais conhecida está de que Filipe foi pregar na França e no sul da Rússia, né? Também há outras de que ele tenha ido para a Ásia Menor e até mesmo na Índia, né? Não existem informações a respeito do martírio de Filipe, né? Mas sabemos contudo que ele foi martirizado. Todos os apóstolos de Cristo acabaram recebendo a coroa do martírio. Mas Felipe é o único, na verdade, que não existe nada muito certo assim, né? Até a tradição da igreja mesmo, ela coloca como incerta, né? Como foi, né, o martírio, como foi o testemunho de Felipe por Cristo. Logo depois de Felipe vem Simão Pedro, né? Este apóstolo que conhecemos um pouco mais no episódio passado sobre o Papa, né? Eu vou deixar até o primeiro Papa, vou deixar o link desse episódio na descrição do vídeo para vocês conferirem, né? Tá muito bom esse episódio. Simão conheceu a Jesus graças ao seu irmão André, que era seguidor de João Batista. No primeiro encontro com Pedro, Jesus chamou Simão por Pedro, né? Cefas, né? Palavra que quer dizer pedra. Existem muitas teorias para o significado do nome de Pedro, né? Enquanto nossos irmãos protestantes dizem que a pedra na qual a igreja está edificada é o próprio Cristo, nós católicos dizemos que esta pedra é Pedro, né? O argumento está no fato de que esta pedra, que serve como base para a igreja na qual ela é edificada, é a fé que Pedro professa, quando diz que Cristo é o Filho de Deus vivo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo do 15 ao 16, né? E que não é a pedra angular que os construtores rejeitaram, né? Que faz referência à não adesão à fé em Jesus por parte dos judeus, né?
essa questão ela é muito divergente, né, entre a fé católica e a fé protestante, justamente por conta dos nossos irmãos protestantes não aceitarem Pedro como o primeiro papa, né? E que na verdade isso é óbvio, né? Se você for lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, você vai ver que Jesus fala justamente, né, nessa questão de que logo depois que Pedro vai falar tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus replica, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim meu Pai do céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, né? E sobre esta pedra, já que Pedro significa pedra, né? Que sobre esta pedra a fé, né? A pedra aqui, ele faz um jogo de palavras, Cristo, né? Se referindo a Pedro como pedra, também a fé que Pedro acaba de professar, né? De que Cristo é o Filho de Deus, né? O Messias prometido. Né? E sobre esta pedra construirei a minha igreja, né? sobre esta fé. Né? A fé da igreja é proclamar que Cristo é o Filho de Deus, é o Messias prometido, é o nosso Salvador. É sobre esta fé que a igreja deve estar baseada, estar alicerçada até os últimos dias de sua vida aqui na terra. Né? E o império da morte não a vencerá. E a ti darei as chaves do reino de Deus. O que atares na terra ficará atado no céu, e o que desatares na terra ficará desatado no céu. Então, Pedro tem essa missão, né? O Papa tem essa missão, né, de guardar a fé. Né? A gente falou disso no episódio anterior, né, qual o link está aqui debaixo do vídeo. Né? E não, como eu falei, não é a pedra angular como os construtores rejeitaram, né, que faz a referência a outra coisa, né, que é a adesão a não adesão, na verdade, né, a fé em Jesus por parte dos judeus. Né. Você vê que Pedro está sempre em primeiro lugar na lista dos apóstolos. Você vê a lista dos apóstolos nos evangelhos, você vê que Pedro sempre é o primeiro lugar. Né. É dele também sempre a palavra, né, quando a igreja, né, recém-nascida, né, se pronuncia, né, no livro dos Atos, principalmente, no livro dos Atos é muito nítido isso. Pedro sugere a substituição de Judas, na qual escolhido o apóstolo Matias. Né, Pedro fala, né, no Concílio de Jerusalém, etc., e toda a comunidade o ouve. Né, todas as vezes que os apóstolos tentam se pronunciar a respeito de alguma coisa, ou quando Jesus questiona os apóstolos sobre alguma coisa, sempre é Pedro que se manifesta primeiro. Você vê aí que no próprio grupo dos 12 ali, você vê uma certa liderança de Pedro no grupo dos 12. Né? Não que Cristo não tenha uma liderança, óbvio que tem, Cristo é o grande mestre dos 12, mas entre os 12 ali você vê que tanto Pedro tinha essa consciência de que ele era o líder, como os próprios outros 11 também tinham essa consciência de que Pedro era líder porque Cristo o constituiu como líder. Né? Na passagem que eu li agora, né? sobre a fé manifestada de Pedro. Né? Depois do Pentecostes, a caminhada de Pedro começa na própria terra de Israel, onde o apóstolo defende publicamente a fé em Cristo diante do tribunal dos judeus, né, o Sinédrio. E lá também o apóstolo é preso e tem a morte decretada, mas graças à oração da igreja, ele obtém a sua soltura milagrosa, né, quando o anjo vai lá, né, e o solta das amarras e faz ele fugir. Pedro faz algumas viagens, as principais delas são a Antioquia, onde fundou a grande comunidade, né, uma das grandes comunidades primitivas da igreja, comunidade de Antioquia, e onde conheceu e fez bispo desta mesma comunidade o grande Santo Inácio de Antioquia. Né? Santo Inácio de Antioquia até merecia um episódio à parte, Santo Inácio, dos grandes feitos que este santo fez pela igreja. Foi o primeiro homem, né, o primeiro santo da igreja que adjetivou a Igreja de Cristo como católica. Né? O adjetivo, o termo católica em grego significa universal, né? Ao todo. Né? Então, Santo Inácio foi o primeiro a descrever a igreja como católica.
né? E é justamente nessa cidade que os seguidores de Cristo passam a ser chamados de cristãos, né? Tá lá nos Atos dos Apóstolos também esta informação. Sentindo que seu chamado era lançar as redes da fé em águas mais profundas, Pedro vai a Roma, né? O apóstolo fica na cidade e prega aos romanos, né, judeus e pagãos, o evangelho de Cristo. Juntamente com São Paulo, Pedro funda a comunidade cristã em Roma e ambos os apóstolos são martirizados a mando do imperador Nero, né, na perseguição aos cristãos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Simão Zelotes, né, uma breve aqui, porque carece de informação sobre Simão Zelotes. Talvez o único apóstolo em que não temos a informação de como foi o seu ministério após o Pentecostes por conta dessa ausência de informações. Tudo que se sabe sobre Simão é que ele foi chamado para o grupo dos 12 junto com Pedro, André, Tiago, João, Judas Iscariotes e Tadeu, né? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo do 18 ao 22. A história mais aceita pela igreja e que conta como tradição é que Simão recebeu a coroa do martírio sendo cortado ao meio por um serrote. Tomé, o apóstolo Tomé, também outro pouco falado nas Sagradas Escrituras. Não existe a descrição do momento do chamado deste apóstolo para se unir ao grupo dos 12. No Evangelho de João ele é chamado de Dídimo, né? Palavra grega que significa gêmeo. A palavra hebraico para Tomé, né, que é Tom, né, também significa gêmeo. Tomé, depois de Pentecostes, vai para a Índia, segundo consta um evangelho apócrifo, né? Tomé chegou atrasado para o velório e despedida da Virgem Maria, e que quando chegou ao local, a Santa Mãe de Deus já havia sido colocada na sepultura, né? Solicitando aos outros discípulos que tivessem a oportunidade de se despedir da Mãe de todos os cristãos, Tomé chega, né, com os demais apóstolos na sepultura, né? Retiram a pedra, né, e se deparam com um leito vazio, sentindo apenas um forte aroma de rosas. É daí desse evangelho apócrifo que se tem as primeiras manifestações de devoção à Assunção da Virgem Maria, né? Os primeiros cristãos, por conta dessa história, né, que começou a se ter essa devoção da Assunção da Virgem Maria no cristianismo, e que perpassa séculos e que depois somente, né, recentemente virou dogma na igreja, né? Tomé recebeu a coroa do martírio na Índia, né, sendo atravessado por lanças. Matias, né? Matias foi o último dos apóstolos, foi escolhido para substituir Judas Iscariotes. No entanto, pela descrição que o apóstolo Pedro dá aos demais dos 12, né, para que se escolha o novo nome, né, de que o novo discípulo deveria conhecer a Jesus desde o batismo de João até a sua ascensão aos céus, né, podemos concluir que Matias era alguém que estava junto ao grupo dos seguidores de Jesus em todo o tempo de sua vida pública, né? Portanto, ainda que não fazia até então, né, parte do grupo dos 12, Matias era um fiel discípulo de Cristo, né, um grande ouvinte, né, chegando a ser uma das testemunhas da ressurreição do Senhor, né, livro dos Atos, capítulo 1, versículo 22. Matias foi evangelizar na Judéia, Capadócia e na Etiópia, né, ganhou a coroa do martírio testemunhando seu amor por Cristo e o evangelho em Colchis, né, uma região de Jerusalém, onde foi apedrejado e decapitado. Eu decidi não falar de Judas Iscariotes porque, apesar dele ter sido mesmo um apóstolo, né, ter sido chamado por Cristo, né, todo mundo sabe a história dele, né, que foi um traidor, etc., né, mas é só por conta disso mesmo, né. Esses foram os 12, né, os 12 apóstolos de Jesus, né, foram esses homens que fizeram a igreja nos primeiros anos de cristianismo. Foram eles que receberam do Espírito Santo discernimento sobre as revelações da fé, quais eram os ensinamentos verdadeiros e falsos, né, a doutrina que mais se conciliava com o evangelho ensinado por Jesus. Os apóstolos de Cristo são exemplos de como a igreja deve caminhar durante sua passagem nesta terra, com confiança em Deus, na certeza de que chegará o dia em que o seu Senhor voltará para buscá-la, mas que também prometeu nunca abandoná-la e que nada e nem ninguém conseguirá destruí-la.
Essas 12 colunas, 12 portas da igreja permanecem firmes, pois seus ensinamentos perpetuam até os dias de hoje, no objetivo principal da igreja em trazer almas para Deus e encaminhá-las para a salvação. Foi assim desde o primeiro instante de cristianismo, a pregação dos 12. Você vê isso, a gente vê isso na própria descrição de Pentecostes, como Pedro vai exortar o povo a como vir para Deus, se arrepender dos nossos pecados e vir para Deus, aceitar a fé da igreja. Enfim, este foi o nosso terceiro episódio do Catequese Cast sobre a vida dos apóstolos. Espero que vocês tenham gostado. É muito bom, é gratificante fazer esse trabalho de ensinar um pouco que eu sei sobre a igreja, sobre a sua história, sobre a vida dos santos, a doutrina da igreja, etc. Tudo que a igreja, nesses 2000 anos, a rica história da igreja. Como dizia até Santo Agostinho, eu sempre gosto de citar essa questão histórica, a frase de Santo Agostinho, não se ama aquilo que não se conhece. Então é muito necessário hoje em dia a gente perceber o quanto a gente precisa conhecer a história da Igreja Católica, o quanto desde os tempos remotos de cristianismo primitivo a Igreja Católica estava ali firme já, não tem como uma instituição permanecer 2000 anos em pé, não sendo uma instituição de profundamente origem divina. A gente vê, justamente estudando a história da igreja, a gente vê que se ela não tivesse sido fundada e sendo sustentada por Deus, ela não existiria, não passaria 15 anos, os primeiros 15 anos de cristianismo em pé. Ela já desabaria e não teria continuidade. Então você vê que a Igreja Católica é uma instituição profundamente divina. Curta e compartilhe esse podcast com seus amigos nas redes sociais. Ajudem o nosso trabalho de catequizar o povo de Deus. Que Deus os abençoe grandemente e que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Fiquem com Deus e até mais o próximo Catequese Cast. Tchau, galera. Fiquem com Deus.